Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de ciências, número 26, e eu sou a Prof. Jaque. E aí, estão gostando de aprender sobre o dia, sobre a noite, tudo que a gente pode encontrar? Sim, é um assunto muito interessante. Quem não gosta de saber sobre a natureza, sobre os fenômenos que acontecem? Durante o dia, nós descobrimos já que existe um elemento bem importante. Quem ele é? O Sol. E hoje a gente vai ver ele, o Sol, de uma maneira, o quanto ele é importante para a gente, né? Então, o Sol como fonte de luz e calor. Então, ele não é só porque ele faz o dia e a noite. Não, ele tem uma importância sobre o planeta Terra. Você sabia que se o Sol não existisse, não existiria vida no planeta? Não teria como, né? E tudo isso a gente vai descobrir nessa aula. Vamos lá, então? Para ela, você não vai precisar de nada não, além de você participar, que isso é bem importante, tá? Depois você vai usar os materiais de sempre, caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor e tudo mais para caprichar nessas atividades. Então vamos lá? Vamos conhecer essa história, a bruxa que roubou o sol. Já imaginou se uma bruxa roubasse o sol? O que aconteceria? Quem escreveu foi a Marina Monteiro Cardoso. Vamos descobrir então? Será que ela conseguiu roubar esse sol mesmo? E o que será que ela fez? Vamos lá? Era uma vez uma floresta encantada, onde viviam em harmonia animais, gnomos, fadas, aves e todos os demais habitantes da mata. Ao amanhecer, os bichos saíam das tocas à procura de alimentos. Os filhotes brincavam correndo numa grande algazarra. Os pássaros alegravam a floresta com os seus cantos. Para completar o encantamento da floresta, o sol surgia lentamente por entre os galhos das árvores, refletindo-se nas águas, proporcionando um lindo espetáculo de luz e calor. Mas nem todos estavam felizes. Em uma gruta escura e fria morava uma bruxa malvada que não gostava de ver ninguém feliz. Por isso, detestava o sol, o calor que ele produzia, a luz que ele irradiava e a alegria que todos sentiam quando ele aparecia. Ela adorava os dias chuvosos, escuros, raios, trovões e até quando tinha silêncio. Então, foi que teve uma grande ideia. Ela resolveu roubar o sol, pois ele era o causador de sua tristeza. Quando o sol vai se escondendo no fim do dia, ele enfraquece, vai perdendo a sua força e a sua luz a adormece. Foi nessa hora que a bruxa agarrou o sol, que estava fraquinho e pequenininho, e colocou uma caixinha preta e a escondeu na gruta. A noite ficou interminável, a lua já estava cansada de tanto iluminar as estrelas. Queriam ir embora, mas o sol não aparecia e elas não podiam descansar. Então, elas começaram a chamar por ele: Sol, Sol, apareça, estamos cansadas. Venha logo, não aguentamos mais. A bruxa também estava cansada de ter apenas noite, então resolveu tirar o sol da gruta e devolver para o seu lugar. Todos ficaram muito felizes por terem o dia novamente, fizeram uma dança em homenagem. E a bruxa aprendeu o quanto ele era importante para todos e não reclamou mais. E aí, gostou dessa história? Essa história, será que poderia acontecer de verdade? Acho que não, né? Quanta coisa. Você já imaginou se o sol desaparecesse? Olha o que aconteceu ali. Só teria noite, né? Aqui, é claro que é uma história, ela é fictícia, ela foi inventada, não é mesmo? Porque não tem como a gente pegar o Sol. Ou será que tem? Não, o Sol é até maior do que o planeta Terra. Não tem nem como. E o Sol fica fraco? Na história falava que o Sol enfraquecia. Será que isso é verdade? Não, não é verdade. É porque a distância dele do planeta faz com que parece que ele é mais frio, mas não é. É só uma impressão que dá na gente.
Por isso que o amanhecer ele é mais, parece sol fraquinho, mas não é isso não. É porque o planeta Terra que está longe do Sol ainda, né? Ele ainda está se virando. Por isso que é essa ideia. Agora, se o Sol, né? Ele é uma fonte de vida e de calor para todos os seres humanos, todos os seres vivos. Nós já vimos, né, que os seres vivos são aqueles que têm vida, plantas, animais, né, seres humanos, né? Os seres que não têm vida, eles não precisam do Sol, a não ser que ele foi feito para funcionar com o Sol, não é? Mas aí é uma outra história. Mas a gente precisa do Sol. O planeta Terra, ele recebe a constante luz do Sol. E essa luz é que nos fornece calor. Então, olha só. Por isso que em dias que estão nublados, são dias que não está tão quente. Por quê? Porque as nuvens ali estão amenizando esse calor. Então, quando o Sol ele reflete no planeta Terra, ele é muito quente. Essas luzes do Sol faz com que a gente tenha calor. Mas não é só o Sol, é que no nosso planeta também existem gases, existem outros componentes que você ainda vai aprender que faz com que a gente precise desse calor. E aí, durante a noite, o que acontece? Esfria. Então, é esse equilíbrio que o nosso planeta Terra precisa. Ele não pode ter nem de mais calor, mas também não pode ter de menos. Sem essa luz, o planeta ela não teria vida. Já aconteceu com você de colocar uma plantinha embaixo de um tecido, no escuro? O que ia acontecer? Essa planta ela iria acabar morrendo porque ela precisa de luz, de calor. Olha só, as plantas, por exemplo, precisam da luz e calor para produzir o seu próprio alimento. Você sabia disso? Você já parou para pensar como é que uma planta se alimenta? Se ela não tem boca, a não ser as carnívoras, mas mesmo as carnívoras. Elas têm a raiz, que você já sabe, que vai pegar nutrientes da terra, mas é igual a gente. Eu posso comer só arroz? Ah, arroz faz bem, então vou comer só arroz? Não, eu preciso variar a alimentação, como a gente já aprendeu, para que a gente possa, o nosso corpo vai ter diferentes alimentos, diferentes nutrientes. E as plantas é a mesma coisa. E um dos nutrientes que ela vai precisar é o quê? Da luz e do calor, que faz com que ela consiga produzir o oxigênio dela, que faz com que ela consiga o alimento dela também. Por isso que é importante. Os seres humanos também realizam muitas atividades que precisam do sol também. Você sabia disso? Sim, né? Quando tem sol, né? Será que a mãe não vai lá e coloca um monte de roupa no varal? Não lava a roupa? Lava a calçada? Ou então lava seu carro, não só a mãe, mas sim quem faz isso na sua casa, não é? Ou quem lava os carros, a limpeza em geral, né? Quando tá o dia bonito, assim, a gente fica até empolgado. Quantas brincadeiras você faz durante o dia? Quando você vai para a escola, por exemplo, tem 2 quadras. Tem uma quadra fora, que não é coberta às vezes, né? Dependendo da escola. E tem a quadra que é o ginásio. Quando dá sol, às vezes você não vai lá fora? Ou então lá na sua escola não tem quadra coberta, é só descoberta. Quando chove, será que você pode ir lá? Não. Então é essa a ideia. O sol é importante para a gente realizar várias atividades. Vamos ver algumas coisas que a gente faz com a ajuda do sol? Secar a roupa, né? Quando lá na sua casa é lavado a roupa. Melhora a nossa saúde. Vocês sabiam que o sol é uma questão de saúde? A gente precisa do sol, né? Vitaminas, a nossa pele. Porém, não demais. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Ele também ilumina a nossa casa de uma maneira natural. Será que quando entra o sol lá pela janela, será que você precisa acender a luz elétrica? Não, né? Quantas pessoas hoje em dia fazem a luz elétrica através do sol, através da energia solar? Faz as plantas crescerem, se desenvolverem, arejar a casa, né? Às vezes, não sei lá na sua casa, mas na minha, sempre quando tem sol, a gente abre todas as janelas e quer deixar tudo arejado, tudo limpo. E isso a gente faz com a ajuda do sol, né? Então é uma questão bem interessante de tudo que nós podemos fazer. Porém, o sol, a gente também tem que tomar cuidado. O sol, ele é muito quente, não é mesmo? E então a gente precisa
pensar algumas coisas para que a gente use só ele para o nosso bem, para fazer bem a nós. O que poderia ser? Evitar ficar no sol no horário que não pode, né? Por exemplo, será que eu posso ir na praia e passar o dia inteiro? Claro que eu posso, mas o sol pode o quê? Queimar a minha pele. Você já queimou a sua pele? Já ficou mais rosada? Até ficou um ardidinho? Sim, é através do calor do sol. E se é uma vez ou outra, até tudo bem. Mas se a gente pega demais, pode começar a aparecer manchas, pode começar algumas doenças. Por isso nós temos que evitar ficar exposto no sol das 11 horas da manhã, no inverno, né? No verão é um pouco antes, né? Até as 4 horas da tarde. Então a gente tem que cuidar nesse horário. Outro cuidado é sempre usar o quê? Chapéu, então boné, né? Não pegar o sol direto na cabeça. Quem usa óculos de sol também é importante. Então são maneiras que você vai se cuidar. Quando você vai para uma piscina, por exemplo, e o sol tá lá rachando lá na piscina, não é? Aparecendo, é importante você estar também de boné, de chapéu. Se você usa óculos de sol, se você tem, também é importante. Outra maneira é através do filtro solar, né? Do protetor solar. Então a mamãe sabe, precisa comprar para a criança no valor, né? Na medida certa para você. Não pode usar um muito baixo, né? Então um 30 ou 50, principalmente 50, 60, 70. Então são fatores que a gente já tem até para criança. E é importante usar o de criança, que é próprio para você, certo? Outra maneira é a gente não olhar diretamente para o sol. A gente também não pode ficar lá olhando para a luz, o que pode machucar a nossa visão e pode machucar sério a gente ver. Então, é outra maneira que a gente precisa cuidar. Com esses cuidados, você poderá aproveitar o dia da melhor maneira, né? Ir na sombra quando tiver, né? Então, o sol, ele é importante, mas tem que ser na medida certa. Então você precisa usar o sol para aquilo que te faz bem, não é verdade? E você, quais são as brincadeiras que você gosta de fazer com o sol? Brincar com a água quando está quente? Que mais? Brincar de correr, talvez, brincar de bola quando está o dia, mas sempre tomando os cuidados, certo? Então, hoje fica a nossa aula por aí. Aproveite o sol, mas também tome os seus cuidados. Faça a sua atividade com capricho e até a próxima aula.